NaNoWriMo ou Como Escrever um Livro de 55 mil palavras em 30 dias. Continue aqui comigo se você quer aprender a estruturar o seu tempo e o seu projeto para poder escrever seu livro, descobrir ferramentas e técnicas para poder superar o bloqueio criativo, receber dicas práticas para manter a motivação e a produtividade e muito mais. Eu sou Vilton Reis, escritor de fantasia, roteirista de quadrinhos. Esses são os meus dois últimos lançamentos. Se você quiser saber mais, tem link aqui na descrição do vídeo. E professor de escrita criativa. E antes da gente entrar no assunto do vídeo de hoje, eu tenho uma proposta que vai transformar a maneira como você escreve. E o melhor, sem custo algum. Tudo que você precisa fazer é curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque fazendo isso você ganha acesso a um conteúdo semanal exclusivo que vai turbinar as suas habilidades de escrita. Posso contar com você? Maravilha, então. Agora prepare-se para o nosso vídeo de hoje e já dá aquele like para não esquecer, ok? Primeiro, o que é NaNoWriMo? Talvez você nunca ouviu falar dessa palavra. Quando eu me deparei pela primeira vez com NaNoWriMo, eu confesso que eu fiquei um tanto quanto cético. A ideia de escrever um livro em um mês parecia mais um desses desafios impossíveis que a gente vê por aí. Mas eu vou te contar. Mergulhar nessa experiência foi uma das decisões mais transformadoras, mais incríveis que eu já tomei na minha vida de escritor. O NaNoWriMo, ou, traduzindo a sigla em inglês, ficaria Mês Nacional de Escrever um Romance, é um desafio que acontece todo mês de novembro no mundo inteiro. A missão é escrever pelo menos 50 mil palavras em 30 dias. Parece uma loucura, olhando assim, mas a beleza desse desafio não está apenas em alcançar essa meta. Está no processo, na jornada e principalmente na comunidade incrível que você encontra aí pelo meio do caminho. A minha motivação para participar veio de um misto de curiosidade e daquele empurrãozinho que eu precisava para poder tirar uma ideia da gaveta. Sabe aquela história que fica te rondando, mas que você sempre encontra uma desculpa para não começar, você acha que ainda não está pronto para escrever ou que não vai conseguir se dedicar o suficiente? Então, o NaNoWriMo foi o meu agora vai. E foi mesmo, porque em um mês, novembro de 2023, eu não só comecei, mas eu avancei muito no meu projeto. Eu escrevi a primeira versão desse meu livro. E por que você deveria considerar participar? Olha só, a gente está em fevereiro quando está saindo esse vídeo. Então você pode começar a se preparar para novembro desse ano. Bom, primeira coisa que você deveria considerar seria a disciplina. Escrever todos os dias é um exercício poderoso para qualquer escritor. Ajuda a desenvolver uma rotina, a lidar melhor com bloqueio criativo e principalmente a entender que a perfeição é inimiga do progresso, do avanço, do você terminar o seu livro. No NaNoWriMo, o objetivo é escrever, não necessariamente escrever bem, porque isso vem depois na revisão. Além disso, a comunidade é um aspecto fantástico, porque participar do NaNoWriMo é se juntar a uma legião de escritores de todos os cantos do mundo, cada um com seus sonhos, desafios e histórias para contar. E as trocas são enriquecedoras. É um ambiente de apoio mútuo, onde a gente celebra cada palavra escrita, cada pequena vitória aí que vai acontecendo. Mas não pense que foi fácil, tem dias que as palavras parecem que elas não querem sair, outros em que a vida acontece, encontrar tempo para poder escrever se torna um desafio à parte. E foi aí que eu descobri a importância de você ter objetivos pessoais realistas, dentro desse grande objetivo que é o NaNoWriMo. Não se trata apenas de atingir as 50 mil palavras, mas de fazer progresso consistente na sua história. E sim, a qualidade. Muita gente questiona como que é possível escrever algo de qualidade em tão pouco tempo. E eu vou te dizer que a magia do NaNoWriMo está justamente em quebrar essa barreira da autocensura. Escrever rápido não significa escrever mal. Significa você se permitir explorar ideias livremente, sem o julgamento precoce que muitas vezes nos paralisa. Afinal,
a edição existe por um motivo, ok? Agora você deve estar se perguntando, tudo bem, mas como que eu começo? Como que eu me preparo para uma coisa assim? Essa é a parte emocionante. Antes de mergulhar de cabeça nesse desafio, tem algumas coisas que você pode fazer para se posicionar da melhor forma possível. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar a seguir. Então me conta antes aqui nos comentários, você já tinha ouvido falar no NaNoWriMo? O que você acha da ideia de escrever um livro em um mês? Vamos trocar ideia aí nos comentários desse vídeo. Vamos para a parte 2, preparação pré-NaNoWriMo. Quando a ideia dessa história que eu iria escrever ali no ano passado, novembro de 2023, começou a se formar na minha mente, eu mal podia imaginar o caminho que ela iria percorrer. Era como se cada dia trouxesse um novo pedaço desse quebra-cabeça. Cada fragmento revelando um pouco mais desse mundo que eu estava ansioso para poder explorar. E essa ideia, ela não surgiu do nada. Ela veio de um amontoado de inspirações, filmes que eu assisti, livros que eu li, conversas que eu tive e, claro, da minha própria imaginação, né, que vive sempre tão inquieta aí. Desde o começo eu sabia que essa história não se encaixaria nos moldes convencionais, essa história que eu queria escrever no NaNoWriMo. Ela pedia, por exemplo, para ser uma fantasia espacial, mas não qualquer fantasia espacial. Eu queria que ela fosse uma história que falasse diretamente ao coração do público jovem adulto, né, que a gente chama de young adult, né, que misturasse aventura e descoberta com um romance inusitado e profundo. Era a primeira vez também que eu ia me dedicar a escrever uma história romântica, né, nunca foi a minha prática. E a ideia de um menino humano se apaixonando por um alienígena que, por sua vez, tinha outro ser dentro dele, era uma ideia que me fascinava, porque tinha essa mistura perfeita de estranheza e familiaridade, explorando temas comuns, né, desse tipo de livro, que são identidade, amor, pertencimento, e eu tava pensando uma coisa assim que eu nunca tinha visto, ou que eu raramente tinha visto, e que eu queria colocar em prática. E o processo de anotação inicial foi muito importante. Eu sempre anotava no Google Docs do meu celular a qualquer momento, qualquer ideia que surgia. Fosse uma cena específica, um diálogo, um traço de caráter dos personagens, eu ia lá e anotava. Não importa se eu estava no meio de uma reunião, ou prestes a dormir, ou na rua, eu sabia que qualquer faísca poderia ser o início de algo que depois iria me ajudar demais na fase da escrita. E essas 5 páginas de anotações que eu fui acumulando se tornaram a base, o alicerce sobre o qual eu construí todo o universo da minha história. Então, escolher escrever uma fantasia espacial não foi uma decisão tomada no impulso. Foi um gênero que eu escolhi por permitir uma liberdade criativa que não tinha comparação. Eu podia criar planetas, criar sociedades, criar culturas e tecnologias que desafiassem de alguma forma a minha imaginação. Mas o mais importante era um cenário que me permitisse abordar temas universais de uma perspectiva totalmente nova. Afinal, o que pode ser mais instigante do que explorar o amor e a humanidade em meio a estrelas e galáxias distantes? Mas claro que a criação de um universo tão complexo traz os seus próprios desafios, especialmente quando se tem um prazo apertado como o do NaNoWriMo. Vocês devem estar aí ansiosos para eu contar como é que foi escrever um livro. Mas antes disso, eu preciso falar de uma coisa que foi fundamental para tudo isso dar certo, e eu vou te explicar de um jeito muito fácil, ok? Número 3, planejamento e estruturação. No meu aniversário, talvez vocês tenham visto um vídeo que eu postei dia 11 de outubro de 2023. Se vocês não viram, eu vou deixar ele aqui no card, tá? Eu decidi presentear a mim mesmo de uma maneira um tanto quanto, sei lá, inusitada. Ao invés de seguir a rotina habitual de comemorações, eu optei por mergulhar no mundo que mais me fascina, que vocês já sabem qual é, que é o mundo da escrita. Então, armado aí com meu notebook, muita alegria, muita vontade, muito entusiasmo, eu escolhi o Curry Coffee Cakes, né, um café aconchegante aqui de Blumenau, como o meu refúgio para esse dia.
E lá, entre goles de um cappuccino gelado e as páginas de um livro que me serviu, né, de aquecimento, eu comecei a jornada de dar vida ao meu próximo projeto. E esse momento assim mais de solitude ou solidão, não sei, reflexão, marcou o início do meu planejamento. A primeira etapa desse processo foi partir de uma única frase, um conceito central que serviria como uma espécie de coluna, de espinha dorsal da minha história, que era basicamente a ideia de um jovem em busca da mãe dele desaparecida e ele se apaixona por alguém cujo corpo é o lar, né, é o hospedeiro de um ser ancestral com ambições que transcendem o entendimento humano. E aí essa premissa, assim, falando assim, pode parecer complicado, mas na história é algo muito simples, né? O personagem, ele sai atrás da mãe dele, né, com a ajuda dos irmãos, e nesse caminho ele se apaixona por outra pessoa que é habitada por outro ser. Essa era a ideia que eu tinha. E essa premissa simples na superfície foi se desdobrando em um esboço mais detalhado, foi se expandindo para um parágrafo e que ia delineando os contornos mais amplos aí desse enredo. Com o passar dos dias, a estrutura da narrativa começou a tomar forma. E aí eu dividi a história em 3 atos distintos. Um método clássico, que eu sempre uso, que eu ensino no meu curso Caminho do Escritor, mas que me permitiu organizar a jornada dos personagens, os pontos de virada, os clímax, de forma coesa, impactante. E aí esse esqueleto estrutural foi crucial para poder manter a narrativa alinhada aos seus objetivos e garantir que cada elemento tivesse o seu lugar e a sua função. A técnica da escaleta e da outline foram que entraram em cena em seguida. São ferramentas essenciais no meu processo criativo, ferramentas que eu também ensino no curso Caminho do Escritor. Se você não está familiarizado, vou explicar bem rapidinho aqui. A escaleta é basicamente um roteiro detalhado da história, cena por cena, enquanto a outline serve como um mapa que tem as 6 cenas, mas resumidas em uma linha. Isso vai guiando a estruturação do enredo de uma maneira mais completa, mais abrangente, mais profunda. E essas ferramentas me permitiram visualizar a história como um todo e aí ajustar os detalhes antes de mergulhar na escrita propriamente dita. Eu adaptei o método Snowflake ao meu próprio estilo. E aí eu fui personalizando até que ele se tornasse uma abordagem única, né, que, como eu já falei, é o que eu ensino no Caminho do Escritor, né? Eu não posso deixar de dizer isso aqui. Esse método, o que eu ensino no Caminho não é o Snowflake, é uma adaptação minha do Snowflake. E esse método destaca aí a importância de começar pequeno e expandir gradativamente, permitindo uma maior flexibilidade e adaptação ao longo do seu processo criativo. Essa abordagem ela é fundamental porque a história, assim como os personagens, muitas vezes tomam direções inesperadas. E se você consegue fazer isso já no planejamento, você consegue fazer todos os ajustes e refinamentos, evitando muito trabalho depois. A flexibilidade se tornou um dos pilares do meu planejamento. Eu aprendi que, apesar da importância de seguir um plano estruturado, é essencial você estar aberto às mudanças. Personagens, eles revelam facetas inéditas, subtramas emergem, o enredo evolui de maneiras que só o processo de escrita pode revelar, e essa disposição para se adaptar, para se moldar a história de acordo com o seu desenvolvimento orgânico, é o que eu acredito que dá vida à narrativa. O planejamento e a estruturação são apenas o começo dessa viagem. Com o esqueleto da história em mãos e uma clareza sobre para onde ela está indo, o próximo passo é encarar a tela em branco e começar a tecer as palavras que vão dar cor e forma a esse universo. Mas como manter a disciplina e a criatividade fluindo diante de um desafio tão grande? Esse vai ser o nosso próximo tema. E eu estou curioso, você já tentou planejar, estruturar uma história antes? Como é que foi a sua experiência? Como é que foi essa situação? Compartilhe aqui comigo nos comentários que depois eu vou querer dar uma olhada. Mas e aí? Tá curtindo essas dicas? Então não perde a chance que eu falei lá no começo do vídeo. Aproveita que você já está aqui, dá um like, se inscreve no canal e já ativa as notificações, porque toda semana tem conteúdo novo e valioso para você aprimorar suas habilidades de escrita. Número 4. O processo de escrita.
Revisando o desafio que o NaNoWriMo representou para mim, eu percebo o quanto cada dia daquele mês foi uma aventura única, repleta de altos e baixos emocionais e criativos. E através do meu diário de escrita, eu pude compartilhar não apenas a evolução da minha contagem de palavras, mas as experiências vividas, né, as dificuldades superadas e as pequenas vitórias que me motivaram a continuar nesse tempo. Então, todos os dias, assim que eu acabava de escrever, eu anotava em 2, 3 linhas como foi aquele dia e quantas palavras eu tinha escrito. Então, por exemplo, logo no início eu senti o peso da tarefa que eu tinha me proposto. O primeiro dia trouxe uma sensação meio desconfortável de que o texto não estava bom o suficiente, mas eu me apeguei a um lema que eu sempre utilizo quando eu estou escrevendo. Depois eu arrumo, depois eu arrumo. Depois eu arrumo. E esse pensamento se tornou um mantra para mim, especialmente nos dias em que a escrita parecia mais uma luta contra as palavras do que uma expressão fluida do fluxo das ideias. E à medida que os dias avançavam, eu comecei a enfrentar alguns desafios específicos. Por exemplo, eu lembro que no dia 10, eu vi isso, né, nos meus registros desse diário de escrita, eu incluí uma história de futebol brasileiro em uma fantasia especial à EA, né? Isso foi meio estranho, meio difícil, mas me encheu de orgulho. Porque apesar dessas dificuldades, né, tecer esses elementos, combinar eles de uma forma tão distinta, foi algo muito especial para mim. Foi um lembrete de que inovar na escrita exige uma espécie de coragem, uma disposição para você explorar o desconhecido. Outra coisa que me ajudou demais, que eu não falei até agora e que eu já deveria ter falado, os sprints de escrita. Né? Durante esse mês de novembro, eu realizei todos os dias sprints de escrita com a técnica Pomodoro. Ou seja, eu fazia 10 minutos de conversa, né, em lives ao vivo aqui no meu canal no YouTube. Depois eu fazia 50 minutos de foco com quem estivesse ali, né? Eu ia escrevendo e a gente focava ali com um sonzinho de chuva agradável. Depois mais 10 minutos de conversa, às vezes fazia mais um foco de 50 minutos. E um detalhe importante, eu peguei tanto gosto por esse negócio que eu continuo fazendo sprints de escrita. Então, de segunda a sexta, 8 horas da manhã, né, a gente faz sprints de escrita aqui ao vivo no canal do YouTube. Se você quiser participar, você está convidado, ok? Convidado, convidada. Tem um grupo do pessoal que participa. Vou deixar o link aqui também abaixo, porque é um momento muito especial para a gente se dedicar a escrever, ok? E aí essas sessões de foco intenso, alternadas com breves momentos de interação, descontração, não só me ajudaram a manter um ritmo constante, como também criaram um sentido de comunidade. Essas trocas, embora virtuais, trouxeram um conforto imenso, especialmente nos dias em que a solidão do processo criativo parecia mais pesada. Um exemplo marcante de superação aconteceu nos últimos dias do desafio. No dia 27, eu ultrapassei a marca de 50 mil palavras. Um momento que foi emocionante e que validou todo o esforço que eu tinha colocado até então. Mas não foi só a quantidade que importou. Foi a descoberta, no dia 30, de que o último capítulo deveria ser escrito no presente, por exemplo, algo que eu não tinha planejado. E para poder capturar, né, por que escrever no presente? Para poder capturar uma coisa assim, um imediatismo, uma imediatidade, nem sei se existe essa palavra, das experiências vividas pelo personagem após tudo que eles tinham passado durante aquela história, durante o livro. E essa decisão, embora parecesse pequena, refletiu a profundidade e a complexidade do meu processo criativo naquele momento, naquele instante. Gente, não deu tempo para ter bloqueios criativos. Embora isso não queira dizer que eu não tive dificuldades. No dia 26, por exemplo, olhando no meu diário, ele me apresentou um desafio bem difícil. Escrever um capítulo explicando conceitos complexos sem tornar a narrativa pesada. E a solução para isso não veio facilmente. Mas perseverar através desses momentos de incerteza foi o que me ensinou aí o valor da resiliência, da adaptação para poder escrever um livro. Olhando para trás, eu percebo que cada entrada, cada registro do meu diário de escrita é um lembrete de que escrever é tanto uma jornada de descoberta pessoal,
quanto uma de criação literária. E as estratégias que eu adotei, desde manter uma rotina diária de escrita, até realizar os sprints de escrita, né, de lidar aí com essas situações, foram fundamentais para cruzar a linha de chegada desse NaNoWriMo. Mas e depois desse mês de escrita, né? O que aconteceu? O livro já estava pronto? É aí que a gente entra na etapa seguinte e mais importante dessa história até agora. Número 5, revisão e além. Depois da maratona, que foi o NaNoWriMo, eu decidi meio que me dar de presente o mês de dezembro. O NaNoWriMo foi em novembro e eu me dei de presente no mês de dezembro, que foi o seguinte: não olhar para aquele livro que eu tinha escrito. Eu precisava desse tempo para poder me distanciar da história, respirar outros ares e recarregar as baterias. Mas quando chegou janeiro, né, quando chegou o mês de janeiro, eu sabia que era hora de encarar aquele gigante, aquele monstro que eu havia criado. Eu vou contar que a revisão é um negócio complexo, né, é um bicho de 7 cabeças, mas de um jeito bom. E começar essa revisão foi como abrir uma caixa de Pandora. Porque de repente eu estava lá de novo, imerso naquele mundo, só que dessa vez, em vez de estar lá com aquele olhar criativo, no fluxo, né, no flow, eu entrei naquele mundo, mas com um olhar crítico. E aí logo eu percebi que a qualidade da escrita durante o NaNoWriMo realmente deixou muito a desejar. Mas isso era esperado. Quando você está escrevendo ali numa velocidade frenética, é difícil parar para polir cada frase, cada diálogo, mas a beleza disso tudo é que a história já estava ali. E agora eu só precisava lapidar ela. E a revisão é esse processo mágico de transformar a matéria bruta em uma joia, né? Um diamante em uma joia. E não se engane, é um trabalho pesado, é um trabalho difícil. Tem que ter paciência e determinação para revisar, cortar, reescrever e às vezes até jogar fora partes inteiras do texto que você amava. Mas cada ajuste, cada melhoria faz a história brilhar um pouco mais. Durante esse processo, eu tive várias reflexões. A primeira é que escrever é realmente reescrever. Aquela versão inicial é só o começo, é só o esqueleto. A verdadeira arte vem depois, quando você vai modelando, ajustando, até que a história se transforme no melhor que ela pode ser. Eu também aprendi a importância de ter um olhar crítico sobre o próprio trabalho. Isso não significa se auto-sabotar ou se criticar demais, mas sim entender que sempre tem espaço para melhorar. Outra grande lição foi sobre a importância da paciência. Revisar um livro inteiro, especialmente escrito em um mês, é um processo longo. Tem que ir com calma, dar tempo ao tempo, permitir que as ideias amadureçam e que a história se desenvolva no seu próprio ritmo. E por último, mas não menos importante, eu aprendi a valorizar cada palavra escrita. Mesmo aquelas que acabam cortadas na revisão, contribuíram para o processo criativo e ajudaram a história a evoluir. Agora, com a revisão em andamento, eu posso ver a transformação que a minha história está passando, né? Porque eu estou revisando ela ainda. E é incrível perceber o quanto ela já mudou desde aquela primeira versão escrita no calor do NaNoWriMo. E essa jornada de revisão é tanto sobre melhorar o texto, quanto sobre crescer como escritor. E se tem uma coisa que eu aprendi, é que é fundamental gostar de revisar se você quer escrever bem. E aí a gente acabou de mergulhar juntos aí na nossa jornada, né, de escrever 55 mil palavras em apenas 30 dias durante o NaNoWriMo. Vocês acompanharam aí o meu início, passando pela inspiração inicial, os desafios diários, as estratégias de planejamento, até a revisão e as reflexões finais. Eu espero que todas essas dicas e experiências compartilhadas aqui ajudem vocês a encararem aí os seus próprios projetos de escrita com mais confiança e com mais preparo. Mas escrever o livro é apenas parte da jornada. Você já parou para pensar sobre o que acontece depois que a última palavra é escrita? Muitos desafios e surpresas podem surgir quando a gente decide levar a nossa obra a público. Por isso, no meu próximo vídeo, eu vou explorar um tema
que intriga muitos escritores iniciantes. 10 coisas que não me contaram antes de escrever meu primeiro livro. Vamos discutir aí desde expectativas versus realidade até dicas valiosas que poderiam ter facilitado muito esse caminho. Então, se você achou útil o que a gente conversou hoje e quer continuar se aprofundando no mundo da escrita, essa vai ser uma oportunidade imperdível. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like nesse vídeo e ativar as notificações. Assim você não vai perder nenhum dos conselhos e insights que eu estou ansioso para compartilhar com você. Nos vemos no próximo vídeo, onde eu prometo revelar detalhes que vão iluminar ainda mais o seu caminho como escritor. Até lá!